Vamos lá, vamos começar aí mais uma live, toda segunda-feira, 11h30. Nós estamos aplicando, nós estamos trazendo sempre um tema que é interessante para você que busca desenvolver a sua liderança. Tá? Então, o tema de hoje, ele está relacionado àquelas, sabe aquelas conversas que são mais difíceis da gente ter que aplicar? Né? Mas você como líder, e até mesmo você no teu papel da vida pessoal, como mãe, como esposa, não é? Muitas vezes a gente precisa estar falando, não é? Algo que está te incomodando, algo que pode estar trazendo algum prejuízo para a empresa ou para aquele grupo em que você não é pertence, e aí você precisa chamar determinada pessoa, tá? Então hoje estamos aí com essa live. E o tema é conversas difíceis, como aplicar feedback, tá? Então, assim, o princípio de tudo é você entender que para você ser um grande líder, para você ser um grande profissional, um ser humano fantástico, você vai ter que investir em autoconhecimento. Então, a base de tudo é você estar se conhecendo. A partir do momento que você entende por que você pensa da forma que você pensa, por que você tem as reações, os sentimentos que você tem quando determinada coisa acontece, por que você fica com vontade muitas vezes de fazer alguma coisa e aí você faz e dá certo, às vezes você não faz e dá errado, enfim. Se conhecer é fundamental. E aí, é lógico, conhecer um pouco mais as outras pessoas. É muito importante você entender, não é, como líder, como um grande profissional que você é, como as pessoas funcionam. Isso tudo, gente, é você estar investindo na sua carreira. E tudo isso facilita a aplicação de um bom feedback. Aí eu vou usar aquela analogia do iceberg, né? Eu tenho certeza que você já viu o iceberg rolando aí na internet, né? E pessoas fazendo a analogia de todo o caminho que você já percorreu para estar vivendo o momento que você hoje está vivendo. E daí tem aquela frase, as pessoas não sabem o que você já percorreu, porque todo mundo só vê a pontinha do iceberg, né? A analogia que eu faço é relacionada a pessoas. Então, na sociedade, no ambiente de trabalho, muitas vezes até nas amizades e na família, você acaba enxergando só a ponta do iceberg. Você acaba vendo só um pouquinho das pessoas que vivem, que interagem com você. Agora, o que está por debaixo da água? Né? Quantas coisas que você não sabe sobre as pessoas que trabalham com você? Então, você já parou para pensar nisso? O quanto a gente poderia estar tendo, não é, melhores resultados se nós conhecêssemos um pouco mais das pessoas que convivem com a gente? Gente, eu digo para vocês que este é o caminho. Tá? E é por isso que a gente vai estar conversando um pouco hoje sobre, não é, por que é tão importante você estar aplicando feedback. Porque você como líder, não é, você vai ter que se esforçar um pouco para conhecer um pouco mais das suas pessoas para que você possa aplicar um feedback com cada vez mais chance de êxito. Mas vem aquela pergunta, né? Mas como que eu faço? Por que eu faço? Vamos lá, vamos primeiro entender o porquê que não é. As pessoas às vezes têm medo de feedback. Tá? Você já deve. Ai, não, feedback de novo. Ai. Momento feedback. Então, em primeiro lugar, você tem que entender que normalmente as pessoas têm medo de feedback porque a qualidade dos feedbacks aplicados ou na verdade, não existe qualidade nos feedbacks que são aplicados. Certo? Ou porque não se tem uma intenção positiva para aplicar esses feedbacks. Então, assim, você precisa estar refletindo, não é? Com que frequência que eu estou fazendo, que eu estou aplicando feedbacks com a minha equipe, com o meu time, com as pessoas que convivem comigo? Com que frequência que eu sou autêntico com essas pessoas? Porque esse também é um grande problema. Muitas vezes, quem convive com você, os teus liderados, o teu time, eles têm receio do feedback porque ele nunca acontece. Ou quando alguém é chamado para conversar, é só para levar bronca. É só para estar sendo criticado por alguma coisa que aconteceu. Então, por isso que eu digo que feedbacks, eles merecem ser constantes. E até porque pesquisas feitas nos Estados Unidos mostram que as pessoas preferem receber um feedback que é negativo do que não receber feedback algum. Ou seja,
Trabalhar no escuro ninguém merece. As pessoas querem entender se elas estão atingindo as expectativas que foram colocadas nela. E aí só tem um caminho, você precisa conversar. E aí tem uma frase muito legal, gente, que eu até digitei ela aqui para estar falando para vocês e quero recomendar esse livro, tá? Ele é um livro já de 2005, ele é bastante antigo até, mas a frase é desse cara, do Richard Williams, e ele diz o seguinte, que para obter o melhor dos outros, você deveria desenvolver uma compreensão sólida sobre como você se tornou a pessoa que você se tornou. Para daí, consequentemente, não é, entender como os outros se tornaram as pessoas que são hoje. Ou seja, nós precisamos saber um pouco da história, não é, do background de cada pessoa que faz parte do teu convívio, para você estar conseguindo ter uma maior compreensão daquilo, não é, que acontece, o que está por trás das atitudes, o que está por trás dos resultados que você vem colhendo nos relacionamentos que você cativa, tá? Então vamos lá, gente. O que pouca gente sabe em liderança, não é? Vamos lá, vamos falar com líderes novos agora, né? As pessoas, os grandes líderes que eu atendo nos processos de coaching e mentoria, normalmente eles não sabem que existem técnicas que você pode aplicar. Então nós precisamos estar estudando um pouco para entender como se faz um feedback efetivo. E é por isso que tem literatura, é por isso que tem tanto material hoje aí disponível, mas você precisa, não é, mergulhar nesse universo do conhecimento para entender as técnicas e conseguir ficar cada vez mais atualizado com relação a isso, tá? Então, se a gente pensar que as pessoas, né, o líder, ele tem receio, ele procrastina, por que ele demora tanto para fazer feedback? Você já se perguntou? Por que você vai adiando? Por que você vai, não, amanhã eu faço, semana que vem eu faço, né? E aí o problema continua, a situação não é resolvida. Então, quais são os motivos? Eu listei motivos que, né, baseados na experiência que eu tenho nesses mais de 10 anos, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo líderes. E o que eu digo para vocês? O primeiro motivo que faz um líder evitar procrastinar os feedbacks é porque falta coragem para ele. Então, ele não tem coragem de enfrentar o medo. Tá? Ele não tem coragem de enfrentar aquela situação. O segundo motivo é porque realmente é algo desconfortável. Me diga uma coisa, você gosta de ter que criticar alguém? Gente, se você gosta de criticar as pessoas, por favor, invista no teu auto. Vai fazer terapia, porque alguma coisa está errada. Porque isso não é normal. Você ter prazer em gerar uma sensação negativa no outro, tá? Então vamos lá, você evita fazer feedbacks porque um feedback corretivo ele vai sim gerar um desconforto. Mas gente, é aquela coisa, a gente só se desenvolve ou é por amor ou pela dor. Então, muitas vezes você vai estar sendo criticado, mas você nem sabia que aquele teu comportamento estava, não é? Criando toda aquela situação. Então, líder, vamos lá, enfrente isso daí, então muitas vezes os líderes evitam dar feedbacks porque eles não têm técnica, eles desconhecem, não é, estratégias de como fazer isso. E outra é porque ele fica muitas vezes se ocupando com aquelas atividades que não são vitais, ou seja, aquelas atividades que são as banais, para ter a desculpa de que está muito ocupado. E aí eu digo para você, isso é tão fácil de acontecer, porque o dia da gente sempre costuma ter paraquedas, não é verdade? O dia da gente sempre surgem imprevistos, coisas que você não tinha no esquema, você não tinha no script. E aí, quando o líder olha lá na agenda que ele tem programado para fazer um feedback com tal pessoa em tal horário e surge um imprevisto, normalmente, minha experiência mostra isso, normalmente a primeira coisa que o líder cancela na agenda naquele dia é o feedback, é a conversa difícil que ele ia ter com aquela pessoa. Mas isso, gente, é por causa daqueles todos os motivos que eu falei. Porque falta coragem, porque ele não quer gerar desconforto, porque ele não domina direito a técnica, entende? E porque daí, nossa, não ter tempo, surgiu um imprevisto, se torna confortável, não é? Uma justificativa para você ter que adiar a realização daquele feedback. Tá legal? Agora, quais são, vamos lá, você decidiu que você vai aplicar um feedback. Quais são os grandes pecados que os líderes cometem
quando vão aplicar feedback. Ai, gente, isso dói falar, tá? Mas é verdade. Primeira coisa, o líder não se prepara para aplicar aquela conversa. Ou seja, ele diz assim, não, eu vou falar de coração. Errado. Risco, muito risco. Não faça isso. Você como líder, você precisa se preparar, você precisa colocar no papel o passo a passo, tudo aquilo que é importante ser mencionado naquela conversa, tá? Segundo pecado, o líder, no momento de aplicar um feedback, ele julgar, ele ficar condenando a pessoa e não falar de fatos, não falar, né, da situação, e sim julgar, dizer já que o cara tá errado, dizer que o cara agiu mal. Gente, não é por aí que a gente começa e que a gente tem um feedback efetivo, tá bom? Terceiro pecado, ele começar o feedback dele dizendo assim, olha, eu te chamei aqui porque alguém me disse que está acontecendo tal situação. Por favor, não comprometa outras pessoas, tá? E você não pode aplicar um feedback baseado apenas no que os outros estão dizendo. Se vem muita reclamação dessa determinada pessoa, você como líder, você vai ter que investigar e principalmente observar. Mas você não pode aplicar um feedback baseado só no que os outros falam. Você tem que criar a tua constatação, tá legal? E por favor, não vai colocar outras pessoas no fogo aí, porque daí você vai realmente eliminar todas as chances de ter um clima harmônico no ambiente de trabalho, tá legal? Outro pecado, desrespeitar a pessoa. Xingá-la, falar palavrão, sabe? Usar uma comunicação violenta. Gente, por favor, está totalmente fora de moda. Isso é falta de respeito. Isso pode ser, inclusive, considerado bullying. Você pode até ser processado por isso. Então, não faça isso, por favor, tá? Outro pecado, não deixar a pessoa que está recebendo o feedback falar. Ou seja, só você fala, só você fala, só você fala. Eu não estou dizendo que você pode ser a pessoa que está conduzindo o feedback, tá? Mas você precisa dar chance do outro também se manifestar, do outro também expressar a sua visão, tá legal? E é muito importante você ser um bom ouvinte nessa hora, até para você baixar o teu julgamento e ampliar a tua compreensão. Porque lembra, tudo que é feito tem intenção positiva, tá? Outro pecado, você fez o feedback e depois você não acompanha mais aquela situação, né? Ou seja, um grande pecado é você como líder acreditar que falando uma vez sobre determinado assunto com o teu liderado, com a pessoa que é importante na tua vida, e você acreditar que está solucionado. Não seja ingênuo a esse ponto, tá? Você vai precisar de acompanhamento e coloca já na agenda. Coloca já na agenda quando que você vai retomar esse tema, não é? Quando que você vai fazer uma observação mais profunda sobre como as coisas estão andando, você precisa fazer esse acompanhamento, esse follow-up, ok? Mas e aí, o que são passos importantes, tá? Não quero compartilhar hoje aqui nenhuma técnica específica para você, mas eu quero te dar passos que são fundamentais para você ampliar as chances de você ter um feedback com sucesso. Lembra, não adianta procrastinar. Você tem que se preparar, certo? E encarar essa situação de frente, como todo grande líder faz, ok? Então, qual é o primeiro passo, gente? O primeiro passo é a preparação, certo? Então, assim, ó, não vai existir feedback efetivo, feedback de sucesso, se não tiver preparação. E preparação, gente, aqui, ó, é botar no papel, é realmente escrever tudo aquilo que é importante ser mencionado. Sabe por quê? Senão você está correndo um risco desnecessário, porque é muito provável que novos elementos vão surgir quando você estiver aplicando feedback. E se você não tem o teu script na mão, é bem provável que você esqueça de falar alguma das coisas que são importantíssimas serem ditas, tá bom? Segundo passo. Ai, desculpa, eu mudei os passos. Esse era o primeiro passo, tá? A preparação. O segundo é a intenção positiva. O que eu quero dizer com isso, tá? É só uma troca. Não faz mal, pode ser um ou outro, não vai influenciar no resultado que você vai ter. A intenção positiva, ela é o seguinte.
O que você tem que responder para você mesmo? O que faz você querer aplicar esse feedback com essa pessoa? Qual é o teu propósito? Qual é o teu objetivo? Tá? E esse objetivo, ele precisa ser positivo. Você tem que querer um resultado bom para os dois lados. Não é só você, sabe? Aquela coisa assim, ai, tô me vingando do cara, tô agora falando tudo que precisa ser dito, vamos ver se dessa forma ele aprende. Gente, não vai dar certo. Não pode ser só em benefício de um lado, tá? Lembra, isso é uma parceria. Se é entre marido e mulher, se é entre líder e liderado, precisa existir parceria. Vocês dois precisam querer a mesma coisa, precisam querer um resultado positivo. Inclusive, gente, eu até separei livros para falar para vocês, mas esse livro aqui também é muito legal. Ele tem uma parte que fala de feedback que é fantástico, tá? E a Brené Brown, ela tem inclusive um checklist de feedback. Ou seja, a pessoa que vai aplicar o feedback, ela precisa primeiro responder esse checklist, para ela perceber se ela está pronta para aplicar aquele feedback. Porque não adianta você chamar a pessoa para um feedback se naquele dia você está sentindo muita raiva, se naquele dia você está com dor de cabeça, se você não está com intenção positiva totalmente forte. Então não é o dia ideal para você estar fazendo um feedback, tá? Então é muito importante você ter, não é, a intenção positiva e se preparar para aplicar esse feedback. Terceiro passo, gente, algo muito importante. Quando você for aplicar esse feedback, fique lado a lado, tá? Não sente de frente para outra pessoa. E principalmente, evite ter mesa entre vocês. Tá legal? Porque é muito importante você conseguir estar em estado de rapport com a pessoa que vai receber o feedback. Tá legal? Então, assim, se você estiver ao lado da pessoa, fica muito mais fácil, não é? Dela também não se defender, dela já não criar o escudo, dela já não, sabe, estar pronta para a batalha e querer já, não é, só se justificar para você. Então, lembre-se disso. Sente-se ao lado, tá? Você pode até sentar numa mesa, mas então não senta de frente para ela. Fique ao lado, vocês duas de lado, e daí vocês conversem o que precisa ser conversado. Próximo passo. Você vai ter que relatar fatos, tá? E aí, lembra, tem a ver com aquilo que é um dos pecados. Você ficar falando, o pecado é você falar só da pessoa. Não, você vai estar falando de fatos, né? De algo que você tem de concreto para mencionar durante o feedback, certo? E é por isso que muitas vezes a aplicação de um feedback, ela não leva um dia, ela pode levar uma semana, porque nessa preparação você vai também listando fatos, listando, sabe, acontecimentos com relação àquilo que você precisa conversar com a pessoa, não é, em questão. Tá legal? Outro passo. Agradeça que a pessoa veio para ter a conversa com você. Gente, lembra, se você agradecer o fato dela ter vindo, você já baixa a guarda dela. É como se você quebrasse um gelo, tá? Porque ela não vai estar esperando que você vai agradecer por ela ter vindo. Então faça isso, que isso é muito estratégico, muito inteligente, muito educado. Aí ela já sente que, opa, né? Você já cria aquele ar de intenção positiva, tá bom? Próximo passo, o que é? Não é? Fale dos teus sentimentos. Sempre que a gente fala de sentimentos, não é? Nós sensibilizamos as pessoas. Então, só que para falar de sentimento, em primeiro lugar, você vai ter que se perguntar como você se sente diante da situação que está ocorrendo, certo? Para daí você conversar com aquela pessoa e expressar para ela o teu sentimento, né? Então você pode estar se sentindo, eu acredito, muito desconfortável, você pode estar chateado, você pode estar se sentindo até estressado com determinada situação, né? Angustiado, magoado, enfim, você tem que saber. Porque não adianta você inventar um sentimento, porque daí é dar um tiro no pé, é como elogio dado que não é real, certo? Então, por isso que você tem que se perguntar como você está se sentindo antes de ir aplicar o feedback. Depois,
muito importante você mencionar as consequências daquela situação, né? A situação problema, o que pode acontecer se essa situação persistir? E aí você tem que mencionar essas consequências, certo? Nossa, faça a pessoa imaginar. Já pensou se isso se repetir? Já pensou? Você tem que fazer. Porque, gente, a pessoa, ela tá fazendo o que ela faz e é muito provável que ela esteja inconsciente. Ela não tá atinando. A intenção dela, às vezes, é positiva. Ou ela acha que não tá prejudicando ninguém, né? Muito menos ela. Então, você tem que estar falando das consequências, tá? Porque nessa hora, o que é óbvio para você pode não ser óbvio para o outro, tá? 8º passo, não é? Gere comprometimento, tá? E aí eu digo para você, muitas vezes, o líder, né, ele acha que tá claro pro outro. Ou o líder adora dar conselho e já dizer pro outro o que ele tem que fazer. Gente, não funciona, tá? Você pode até dizer pro outro o que ele tem que fazer, tal, quando você vai explicar para capacitar ele, para aprender um determinado procedimento no processo do trabalho, enfim. Mas daí você está ensinando algo. Agora, quando é uma situação assim, não adianta você dizer, você tem que acordar mais cedo de manhã para aquele cara que chega atrasado todo dia, não é, ao trabalho. Não é isso que vai fazer ele chegar pontual no dia seguinte. Então, o comprometimento ele está totalmente relacionado, não é, a pessoa que está recebendo o feedback. Então, é essa pessoa que vai ter que dizer para você o que ela está disposta a fazer para melhorar a situação. Ok? E aí, o que eu digo para você, não é? Que eu já falei antes, que você precisa ter um acompanhamento. Você precisa fazer esse fechamento de feedback e todo feedback bem feito, a conversa sempre termina com o agendamento já do próximo encontro. Vocês dois que estão envolvidos nessa situação, vocês têm que saber quando vocês vão estar conversando novamente sobre a mesma situação. Isso se chama follow-up, isso se chama acompanhar, tá? E aí é por isso que eu digo que, você como líder, você tem que fazer feedback com frequência. Se você faz feedback só uma vez ou outra, é muito provável que o teu time tenha medo de você. Porque se você chamar só para dar bronca, você nunca vai construir um time extraordinário, tá? Então você tem que chamá-los de vez em quando, não é? E principalmente você tem que ter também o feedback positivo acontecendo. Mas isso eu vou conversar com vocês numa próxima live. A gente vai falar como se faz um feedback positivo. Porque tem muito líder que acha que no momento do cafezinho, quando você dá aquela batidinha nas costas e diz, pô, valeu, cara, deu certo aquilo, né? Que isso basta. Não basta. Isso também é importante, tá? Não é que não é pra fazer, é pra fazer. Mas não é o suficiente para você construir um time de alta performance. Tá legal? E o que eu mais desejo é que você, como líder, você se desenvolva e através do seu desenvolvimento, o seu time se desenvolva também. Tá legal? Então, assim, isso tudo, gente, fazer um feedback corretivo, efetivo, vai realmente exigir de você, líder, preparação, não é? Intenção positiva. Você vai ficar ao lado da pessoa, você vai relatar fatos, você vai falar de sentimentos, você vai agradecer a presença dele, agradecer que ele veio, você vai falar dos seus sentimentos, das consequências, e você vai gerar comprometimento e você vai estar fazendo isso frequentemente. Se você gostou dessa live de hoje, compartilha ela com o seu amigo. Se você lembrou de alguém que está precisando saber como aplicar um feedback melhor, encaminha esse vídeo para ele, tá? E o que mais, não é? Você sabe que a gente sempre está colocando no YouTube e eu tenho um convite para você, não é? A gente tem um canal especial, aí uma lista VIP no Telegram. Se você não baixou o Telegram ainda, gente, está na hora de você baixar, porque ele é Ai, valeu, Dani, de nada, um prazer, que bom que você conseguiu assistir, tá? Mas assim, se você não baixou o Telegram ainda, você tá perdendo tempo, porque ele é uma tendência, então vamos lá, não vai ser o último a entrar aí no Telegram, e daí lá você entra no
no canal, não é, dos líderes extraordinários, e todo dia, né, eu tô postando alguma coisa para quem está nesse canal, porque eu considero vocês pessoas VIPs, pessoas realmente que estão interessadas e comprometidas a se desenvolverem como líderes. Por quê? Porque o mundo está precisando de mais líderes. E essa é a minha missão, esse é o meu propósito. É por isso que eu estou fazendo tudo isso que eu faço. Porque eu quero de verdade contribuir para que você possa fazer a diferença nesse mundo, através da sua liderança. Legal, gente?